11, não havia um jornal publicado pela igreja. Hoje nós temos, a nível de Assembleia de Deus, um jornal oficial da nossa denominação, conhecido como Mensageiro da Paz. Os irmãos conhecem esse jornal? O jornal Mensageiro da Paz é o jornal oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Tá? Então, o que acontece a nível de Assembleia de Deus no Brasil, geralmente é publicado nesse jornal. Como, por exemplo, os congressos nas igrejas, qualquer relato de cura, as convenções que são realizadas nas Assembleias de Deus, assuntos concernentes à escola bíblica dominical e diversos assuntos aí no âmbito pastoral, teológico e que dizem respeito a essa denominação, é publicado no jornal Mensageiro da Paz. Porém, no início da nossa igreja não havia esse meio de comunicação para fazer a divulgação das doutrinas pentecostais, que eram pregadas pela Assembleia de Deus. A nossa igreja, ela é uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo, com sinal evidencial de falar em línguas, na cura divina, na libertação, enfim. E tudo o que acontecia na nossa igreja, no início, não podia ser divulgado por intermédio de um jornal. No entanto, a divulgação ela era feita no âmbito como é que eu posso dizer para os irmãos? Da comunicação oral. Isso. Então, quando acontecia, por exemplo, um milagre na Assembleia de Deus, um paralítico que passou a andar, um cego que passou a ver, ou algum outro milagre, ou alguma notícia que acontecia na nossa igreja, as pessoas ficavam sabendo por intermédio exclusivo da comunicação oral, ou seja, um falava para o outro. Jesus curou o irmão fulano de tal. Jesus salvou o irmão, a pessoa fulano de tal. Jesus operou um milagre na igreja tal. Então, as pessoas ficavam sabendo assim, por intermédio da comunicação oral. E isso, irmão, fazia com que a notícia demorasse para ser divulgada, para ganhar uma proporção maior. As pessoas ficavam sabendo, só que a comunicação oral ela não é tão rápida como a divulgação impressa. As pessoas ficam sabendo do que aconteceu, só que demora mais. E com a divulgação das doutrinas pentecostais, dos milagres e maravilhas que aconteciam na Assembleia de Deus por intermédio do jornal, essa divulgação ela seria mais ampla. Ou seja, mais pessoas teriam acesso ao que estava acontecendo na Assembleia de Deus no Brasil. Por quê? Porque seria por intermédio de um jornal. E, através da comunicação oral, essa divulgação seria lenta. E ela também não alcançaria um maior número de pessoas que, de fato, precisavam tomar conhecimento do que estava ocorrendo na Igreja Assembleia de Deus. Então, a falta de um jornal impresso para divulgar as doutrinas pentecostais, sobretudo os milagres que aconteciam na igreja, era algo que fazia muita falta. Muita falta. E, por intermédio de um jornal, também seria possível a igreja divulgar a mensagem evangelística. Vejam que
a igreja ela poderia usar o jornal para divulgar o Evangelho, para dizer para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus salva o homem dos seus pecados. Isso por intermédio do jornal. Então vejam os benefícios oriundos da imprensa. Vejam como seria necessário a igreja ter um veículo de comunicação, um jornal impresso que pudesse divulgar as doutrinas pentecostais, os milagres que ocorriam na Assembleia de Deus e, sobretudo, a mensagem evangelística, que era o foco principal da igreja. Anunciar o Evangelho de Jesus. Esse sempre foi um dos lemas centrais da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja evangelística. O que significa? A Assembleia de Deus é uma igreja que tem como seu propósito, como um dos seus fundamentos, anunciar a mensagem do Evangelho de salvação. A falar para o mundo que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. E como não tinha um jornal, isso não era possível. Não era possível. Ou seja, não vou dizer que não era possível, mas havia uma dificuldade para isso acontecer. Quando os missionários precisavam anunciar a mensagem pentecostal, anunciar o Evangelho, eles tinham que fazer isso boca a boca. Sair pelas ruas anunciando, e mesmo assim as pessoas davam crédito. As pessoas ouviam a mensagem do Evangelho e aceitavam Jesus. No entanto, o impacto não era tão grande como se fosse por intermédio de um jornal, porque o jornal ele vai aonde os missionários não poderiam ir. Então, isso fez com que os irmãos trabalhassem nesse sentido. E aí em 1917, anotem aí, em novembro de 1917, foi publicado o primeiro jornal das Assembleias de Deus no Brasil, conhecido como Voz da Verdade. Em novembro de 1917, foi publicado o primeiro jornal das Assembleias de Deus no Brasil. E esse jornal ele circulou de novembro de 1917 a janeiro de 1918. Então ele circulou aí 2 meses, né? Novembro, dezembro e janeiro. Então ele foi o primeiro jornal onde começaram a divulgar as doutrinas pentecostais, a mensagem do Evangelho, tudo que Jesus estava realizando na igreja recém-formada era publicado nesse jornal. Voz da Verdade. O segundo jornal que foi publicado nas Assembleias de Deus, ele se chamava Boa Semente. Boa Semente. O primeiro foi Voz da Verdade. Isso. E o segundo se chamava Boa Semente. E foi encerrado quando? Janeiro de 1918. Mas peraí. Porque eu estou falando aqui de Boa Semente. Se eu falar para você de 1918, eles vão pensar que é o Boa Semente. Voltando aqui. Voz da Verdade foi publicado de novembro de 1917 a janeiro de 1918. Ok? Agora, o Boa Semente foi de janeiro de 1919 a outubro de 1929. Então, janeiro de 1919 a outubro de 1929. Então, esse foi o período que o jornal Boa Semente foi publicado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O Voz da Verdade foi de 1900 até 2018? Não, de 1917 a 1918. Voz da Verdade. E Boa Semente, de 1919, janeiro de 1919 a outubro de 1929. Agora, o terceiro jornal que foi publicado pela Assembleia de Deus se chamava Som Alegre. Som Alegre. Terceiro jornal publicado pela Assembleia de Deus. Ele foi publicado de novembro de 1929 a novembro de 1930. De novembro de 1929 a novembro de 1930.
Foi o período que foi publicado o jornal conhecido como Som Alegre. Tá? Novembro de 1930. Isso. E o último jornal, que é o jornal que permanece até hoje, foi o jornal conhecido como Mensageiro da Paz. Foi o quarto jornal, esse jornal conhecido como Mensageiro da Paz, foi publicado de dezembro de 1930, até os dias atuais.